Olá, amigos da Telesilk e amigos do Dicas de Balcão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre tratamentos no seu tecido que podem prejudicar ou até impossibilitar a fixação da tinta. Bom, é muito comum quando a gente trabalha com tintas à base de água, independente da marca e independente da linha de tinta que você está trabalhando, se é para tecido algodão, para tecido misto ou para tecido sintético. Os boletins técnicos dos fabricantes sempre colocam uma observação em relação a tratamentos que o tecido pode ter. Eu vou pegar aqui um exemplo para vocês que diz o seguinte, abre aspas, preparação do substrato. O substrato deve estar isento de impurezas, sujeira, verificar se não existe acabamento como goma ou silicone que prejudique a fixação da tinta. Mas ora, o que isso quer dizer? Bom, basicamente, a goma e o silicone são dois tipos de tratamentos no tecidos que podem acontecer de maneira prévia, durante a fabricação, durante a confecção do tecido, ou de maneira posterior, como um beneficiamento, um acréscimo, né, na confecção aí do tecido que você escolheu. Vamos lá. Quando o tecido está lá na confecção, lá na tecelagem sendo tecido, ele precisa receber alguns tratamentos de goma e de alguns óleos para que ele possa ser ali tramado. Ocorre que depois que o tecido passou por esses tratamentos, depois que o tecido está pronto, ele passa por dois processos que em linhas gerais se chamam desengomar e purgar o tecido. Esses dois processos servem para remover todos aqueles aditivos que foram colocados para possibilitar que o tecido fosse tecido. Repeti a piada. Para retirar, para que o tecido fique livre de impurezas. Ocorre também que depois do tecido finalizado, ele pode receber ali para valorizar ou para dar características específicas ao tipo de tecido, ele pode receber algum tratamento como a goma ou o silicone. No geral, a goma ela está atrelada a efeitos finais de tecido estruturados. Por exemplo, quer lembrar o que é tecido engomado? Gola de camisa. Normalmente gola de camisa masculina ela é toda engomadinha. Outra coisa, saias plissadas femininas. Então a goma ela dá o acabamento estruturado para o tecido ficar meio durinho. O outro processo, que é o silicone, ele pode estar atrelado aí a tratamentos para dar brilho ao tecido, um acabamento final de brilho, e também ao acabamento de impermeabilização. Tá, Camilinha, mas o que isso tem a ver com a minha estamparia? Vamos lá. A goma e o silicone, pensa no silicone, o que é o silicone, né? Pensa na textura dele. Basicamente, se você não sabe o que é o silicone, pensa na camada de gelatina que fica em cima assim, sabe? Aquela que fica em contato com o ar, sabe? Que ninguém gosta de comer, que é meio dura. Então, a goma e o silicone, elas acabam transformando isso, trazendo essa propriedade para o seu tecido. Então, elas criam uma fina camada em cima do seu tecido e fazem com que a tinta não consiga chegar no tecido, não consiga ancorar no substrato. E aí, o que acontece quando a tinta não consegue ancorar no substrato? Ela solta. Ela pode soltar na lavagem ou pode soltar mesmo só no contato, ela pode começar a soltar ou a borrar ou a manchar, tá? Mas Camilinha, não me diga isso, mais uma coisa para resolver? Não, fique tranquilo. Primeiro, porque eu vou dar uma dica muito fácil para você constatar ou ter aí uma prévia se o seu tecido foi engomado, tem um tratamento de silicone, se a tinta tem alguma possibilidade de não segurar. Vamos lá? É uma dica daqui, muito boa. Vamos lá. Para esse experimento você vai precisar de água e um tecido. Então vamos lá. Consiste basicamente no quê? Você vai molhar suas mãozinhas na água e aí você vai pingar gotículas de água no tecido. Vou pegar mais água aqui. Certo? Você pode reparar que se o tecido não tiver tratamento de goma ou se ele foi bem purgado e desengomado naquele primeiro processo que eu mencionei, em cerca de 1 minuto a água vai começar a ser absorvida pelo tecido. Joia, pode estampar tranquilo. Agora, um outro exemplo aqui
igualzinho um outro tecido que eu vou fazer o nosso teste. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas as gotículas de água, elas ficam em cima do tecido e elas nunca entram no tecido. Esse tecido aqui, o exemplo que eu trouxe, é um tecido impermeabilizado, ou seja, elas não vão entrar nunca. Mas ele serve para explicar muito bem o que eu quero dizer. Se você tem um tecido que a água absorveu, ótimo, estampe. Se você tem um tecido que a água demorou muito, que você está achando que pode ter sido engomado, que o fornecedor não quis dar muita explicação, ou o cliente trouxe a camiseta e você não tem muito o que fazer porque você já se comprometeu com o tecido, com o serviço, uma dica que você pode fazer é, antes de estampar, você pode lavar o tecido e depois fazer o teste para ver se adere. Por que um teste? Porque, por exemplo, no caso da goma, normalmente ela solta com tranquilidade, você lavando o tecido e depois estampando, sucesso. Porém, se o seu cliente falou que o tecido é impermeabilizado, como o caso dessa toalha de mesa aqui, você não adianta lavar, essa toalha aqui já foi lavada milhões de vezes, porque o processo de impermeabilização não vai sair somente lavando a toalha ou tecido. Nesse caso, o correto era que a estampa tivesse sido feita primeiro, para depois passar por um processo de impermeabilização. Isso quer dizer que todo tecido impermeabilizado não poderá ser estampado? De jeito nenhum. É só que ele vai precisar de testes. Ou seja, esse vídeo é mais para mostrar para vocês que às vezes a tinta não segura no substrato não é porque a tinta é ruim, é porque às vezes o tecido veio com algum tratamento que pode afetar na fixação. E agora você já entendeu como funciona, tanto porque é ali a explicação da gelatina, quanto a explicação que você pode fazer o teste ali com os dedinhos cheios de água. É isso, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixe os seus comentários, compartilha, curte, acesse a nossa loja virtual telecirconline.com.br e é isso. Tchau! Sabe uma coisa que eu queria falar que eu esqueci? Eu fico nervosa, né? Daí eu falo tudo de uma vez. Vocês acham que eu faço assim? Não, eu sou nervosa e sou atrapalhada. Então daí eu vou contar a história que eu queria contar. Antigamente, até hoje, né, na verdade, não que eu seja muito entendida dessa parte, mas se engoma tecidos com clara de ovo, né? E aí, vocês sabiam que lá para 1600, por aí, lá em Portugal, as beatas, né, nos mosteiros e tudo mais, as beatas eram as responsáveis, as irmãs, as freiras tal, eram as responsáveis por engomar os tecidos, tanto do clero quanto da monarquia ali, da nobreza. E assim, o consumo de claras de ovos eram tão grandes que sobravam muitas gemas. E aí, quando Portugal e a Inglaterra começaram a colonizar Brasil e Índia, que foram os grandes exportadores de açúcar, lembra da escola, cana-de-açúcar e tal? Chegou o açúcar lá em Portugal e aí as beatas começaram a produzir os famosos docinhos portugueses. Por isso que os docinhos portugueses são à base de gemas e açúcar, porque elas usavam as claras para engomar a roupa de todo mundo. Legal, né? Agora sim, tchau!